Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos à reflexão de número 47 no livro de Josué. Estamos no capítulo 15. Hoje a leitura será do versículo 20 ao versículo 63. Nós vamos ler apenas o versículo 20 e o versículo 63. E essa leitura será realizada na Bíblia NVI. Versículo 20. Esta é a herança da tribo de Judá, clã por clã. E o versículo 63 diz assim: Os descendentes de Judá não conseguiram expulsar os jebuseus, que viviam em Jerusalém. Até hoje, os jebuseus vivem ali com o povo de Judá. Glória a Deus pela leitura da sua palavra. Então nós estamos aqui finalizando o capítulo 15 e o versículo 20 até o versículo 62 vai tratar então aí da distribuição dessa terra pelos clãs, né? Então Judá recebeu a herança da terra, nós vimos aí no decorrer do capítulo 15 os contornos dessa bênção aí para a nação de Judá, e agora numa subdivisão, né, dentro desses contornos, né, agora tratando clã por clã. A gente vê isso então do versículo 20 até o versículo 62. E no versículo 63 a gente vê então aí o texto discorrendo sobre a falha da nação de Judá. Então sai dessa questão da subdivisão de clã, porque agora volta novamente a nação de Judá, e aí está aí a grande falha aí que cometeu essa nação ao permitir que os jebuseus continuasse ali em Jerusalém, né? Então o texto trata isso, e agora nós vamos ver aí a reflexão aí do final aí, então desse capítulo 15. Vamos às reflexões então, né? Bom, olhando um pouquinho para a questão da nação de Judá, nós vamos fazer uma analogia aí para a nossa vida, para a caminhada cristã, né? Então nós vemos aí Judá na grande falha que ela cometeu em permitir que os jebuseus permanecessem ali na terra. A ordem de Deus para Israel, para Judá, é que exterminassem aí o inimigo, expulsassem o inimigo. Então já tinha uma ordem de Deus. Quando a gente vê agora essa falha, né, cometida por Judá, né, o fracasso aí, esse fracasso de Judá em não conseguir expulsar os jebuseus, a gente percebe então uma desobediência à palavra do Senhor, né? Então o pecado não é só em ter mantido ali o inimigo no meio do povo, já é um pecado, mas em desobedecer a ordem de Deus, né, que tinha pedido para expulsar todo o inimigo da terra. E o mal que isso traz, né? Porque eles permaneceram ali, né? O pecado, quando permanece, ele nos rouba muitas coisas. Roubou a oportunidade de Judá desfrutar daquela terra, logo a terra de Jerusalém. Jerusalém, que é conhecida como a cidade santa, né? A gente vai ver também todo um desfecho da história cristã ali, do plano de Deus se dando nesse local, Jerusalém. E nesse exato momento, Judá deixa de desfrutar dessa bênção porque permitiu que o pecado, o inimigo permanecesse ali, né? Então, nós temos que entender o mal que nós sofremos, o mal que a igreja sofre, o mal que a família sofre quando existe o pecado no nosso meio. O pecado, ele é danoso, né? Ele nos rouba muitas coisas. O pecado, além de nos roubar, ele nos enfraquece, né? Ele suga a nossa força. Olhando um pouquinho ainda ali para a narrativa do texto, né? A questão dos jebuseus que permaneceram ali em Jerusalém. Lá na frente a gente vai ver em Juízes batalhas ali para tentar conquistar ali Jerusalém, e uma vitória parcial. Depois a gente vê ali com Davi também, e o texto diz que até os dias de hoje esse povo habita lá no meio deles, né? Então quando o pecado ele começa a se enraizar nas nossas vidas, agora trazendo aqui para o nosso dia a dia, para as reflexões, fazendo uma analogia, né, com o pecado. O pecado ele tem essa propriedade, né, de nos roubar primeiramente, aonde a gente deixa de desfrutar as bênçãos de Deus. Mas não é só isso. O pecado no nosso meio faz com que nós não conseguimos cumprir a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós vimos nas reflexões anteriores aí, né, Caleb, a filha de Caleb, Axa,
Que bênção, né, quando a gente se mantém fiel a Deus, cumprindo a vontade de Deus. E a gente vê o desfecho do final aí do capítulo 15 de uma forma feia, porque Judá aqui, ele apresenta o fracasso de Judá em não conseguir expulsar os jebuseus, o inimigo. E a vida do cristão é assim: quando nós não conseguimos cumprir o plano de Deus nas nossas vidas, nós sofremos. E não só nós, tudo que está em torno das nossas vidas sofre. A família sofre, a igreja sofre, porque aquele que está no pecado, ele não consegue ser fiel às coisas de Deus. Muitas pessoas são inconstantes nas coisas de Deus porque ainda está envolvido com o pecado. A pessoa não tem força, não tem ânimo, ela muitas vezes até se afasta das coisas de Deus, sem falar que o pecado rouba a alegria, rouba o vigor, e nós precisamos vencer isso. Então, o grande alerta aí desse texto é que não devemos permitir que o pecado continue na nossa vida. Então a palavra do Senhor diz: sonda-se o homem a si mesmo, olhe para o seu interior, para a sua vida, tira tudo que desagrada ao Senhor e você vai ver o quanto você vai ser abençoado por Deus, né? Não vamos agir que nem a nação de Judá aí, que fez com que, permitiu que os jebuseus continuassem morando em Jerusalém. Jerusalém deixou de ser habitada pelo povo de Deus, deixou de ser dominada pelo povo de Deus, deixou de fornecer as bênçãos para o povo de Deus naquele momento, porque o mal estava ali, o inimigo estava ali. E que você possa ser abençoado de forma grandiosa, né? No ato de vencer o pecado. Que a nossa vida já não é fácil. A gente viu ali em relação às promessas de Deus, né, que quando recebemos a promessa, nós temos um percurso, existe uma parte nossa, que é a parte de nós continuarmos em rumo a esta promessa, na conquista dessa promessa. Nós vimos isso aí, né, ali simbolizado na vida de Caleb. E nós vimos que essa caminhada não é fácil, ela é difícil. Então, nós já temos o peso da caminhada, né? Já temos a dificuldade das batalhas que não tem como fugir dela, já faz parte da caminhada. Agora, carregar o peso do pecado aí é pior, porque o pecado vai roubar a força, o vigor, vai fazer com que a gente caminhe com mais lentidão, sem falar naqueles que chegam até a parar, porque o pecado é tão forte, o pecado ganha tanta força, que se ele está ali, ele vai tentar se nutrir, vai tentar ganhar força, vai tentar nos roubar o tempo todo. Então, em nome de Jesus, que você possa, né, eliminar da sua vida todo o pecado, né, aquele pecadinho de estimação que está ali, que já acompanha muitas vezes a sua vida. Entrega isso aos pés do Senhor, né? Fuja de toda aparência do mal, abandone o pecado, para que a obra de Deus seja plena na sua vida, para que a vontade de Deus se cumpra de forma plena e você consiga caminhar com constância na obra do Senhor, que você consiga caminhar com integridade, com força. E aí, quando você orar, quando você se mover, você vai estar enquadrado naquele personagem bíblico que as Escrituras relatam como o justo. A oração do justo pode muitos seus efeitos, a casa do justo permanecerá para sempre. Isso é possível para aqueles que abandonam o pecado e passam a viver uma vida de santidade no Senhor. Deus abençoe a sua vida, te fortaleça e te dê força para fugir de toda aparência do mal. Amém.